Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Hoje, tendo o privilégio de convidar um dos mais queridos amigos e, ao mesmo tempo, um dos mais brilhantes professores de direito tributário do Brasil. Foi presidente do Conselho Nacional de Educação, membro do Conselho Nacional de Contratação, portanto, e hoje exercendo um papel muito importante, eh, como ex-conselheiro, mas convidado para repensar o currículo das faculdades de Direito no Brasil, com o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, e é sobre isso, sobre os cursos de Direito, sobre essa reorganização, reprogramação, reorientação dos cursos de Direito no país, que nós vamos falar. Eu vou pedir ao meu querido amigo, professor da PUC de São Paulo, mestre, doutor, tem todas as titulações acadêmicas necessárias para um grande mestre, e é com quem nós vamos conversar a partir de agora. E quero dar algo que poucos conhecem. Ele é cidadão do Rio Grande do Norte por nascimento, e eu também sou conterrâneo dele por adoção, porque recebeu o título de cidadão do Rio Grande do Norte pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Ele por nascimento e eu por adoção, somos cidadãos do Rio Grande do Norte. Meu querido Robson Maia, a palavra é sua. Obrigado, professor Ives. Uma alegria imensa, uma satisfação estar aqui na Anatomia do Poder sob a sua presidência. Aliás, sob a sua presidência sempre estamos bem, né, professor Ives? Então, muito obrigado pelo convite. Como o senhor começou o papo aí pelo Conselho Nacional de Educação, de 2018 a 2022 eu fui conselheiro e fui presidente por uma época do Conselho Nacional de Educação. Naquela época, professor Ives, por demandas do Tribunal de Contas da União, por demandas do Supremo Tribunal Federal, da OAB e de algumas instituições, nós fizemos uma mudança expressiva nas diretrizes curriculares do curso de Direito. O que é que nós fizemos naquela época? Nós colocamos como disciplina obrigatória o direito financeiro, que era apenas uma disciplina facultativa, opcional, e também saberes digitais. Hoje não, nós estamos aqui pelo Zoom, que é um app. Se a gente não tiver o advogado, o juiz, o promotor, o fiscal com saberes digitais, ele não consegue simplesmente ligar o computador. Então, naquela época, e nós estávamos ainda antes da pandemia, mas já antevíamos esse problema, nós colocamos como disciplinas obrigatórias. Agora, esta semana, o Conselho Nacional de Educação, sobre a relatoria do conselheiro André Jorge, e também com a participação de professores do Brasil inteiro, professores, o ministro Salomão também participa da comissão, e tantos outros professores, nós abrimos uma discussão ampla, e até eu queria fazer o convite ao senhor para ser ouvido nesta comissão, né, no Conselho Nacional de Educação, porque há uma demanda de advogados e de juízes e de procuradores da área de direito eleitoral, querendo torná-la também uma disciplina obrigatória. E aí a gente se vê na seguinte contingência: a gente acrescenta direito eleitoral, acrescenta, por exemplo, direito ambiental como disciplina obrigatória, a gente aumenta as 3.600 horas obrigatórias, vai para 4.000, ou retira algumas disciplinas que são obrigatórias hoje, que eventualmente possa a não ser obrigatórias amanhã. Então, a gente está iniciando essa discussão no Conselho Nacional da Educação. Ela tem uma previsão aí, essa comissão, de em 3 meses a gente apresentar ao Conselho Nacional da Educação uma proposta de resolução para que a gente possa rever o currículo, ou melhor dizendo, as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de direito. Evidentemente que a gente não pode fazer o currículo, porque tem autonomia universitária. A gente não pode ser extremamente minudente nessa resolução, porque senão a gente começa a interferir na autonomia universitária. E aí, por exemplo, um curso de direito aqui de São Paulo, às vezes tem uma determinada demanda que um curso lá em Natal, no Rio Grande do Norte, tem outra. Então a gente tem que, de certa forma, fazer essa revisão. A gente vai ouvir toda a comunidade jurídica, mas também a gente não pode deixar de fazer as atualizações necessárias nessas diretrizes. E aí eu queria aproveitar e convidar o senhor também para
e pensando sobre o assunto e a gente ouvir o que o senhor tem a dizer sobre esses assuntos lá no Conselho Nacional de Educação. Em 1972, quando eu fundei o Centro de Extensão Universitário, o CEL, que hoje é CEL Law School, a minha ideia era, por entender que o direito é mais universal de todas as ciências, que nós temos que cuidar de todas as ciências e regulá-las, que o direito é que regula, inclusive, a forma de veiculação, de estudo, é, que nós devemos ter uma faculdade abrangente, principalmente em relação às ciências sociais, além de direito, estudar diversas outras. Conversando com Ari Oswaldo, naquela época, o Ari deu na GV essa característica de universalização de uma carreira mais abrangente. Posteriormente, nós tivemos também uma outra faculdade adotando um estudo semelhante, que era o INSPER, e hoje o próprio CEL tem o seu ramo, que é a Faculdade de Direito Bela Vista, também com tempo integral de estudo, para poder estudar, além do direito, todas as ciências sociais correlacionadas. É porque eu entendo, e é isto que eu me batia desde 72, Paulo, que é seu amigo íntimo, esse extraordinário jurista, Paulo Barros Carvalho, ele sabia dessa luta minha de procurarmos a universalização do direito, para não ficar apenas como um título, algumas matérias. E eu acho que à medida que o direito vai se tornando mais complexo pela própria universalização do conhecimento, eu sou sempre contrário a tirar ciências que se tornaram autônomas, ramos que se tornaram autônomos, na medida que se acrescentem outros. Eu tenho a impressão que o acréscimo vai representar também um aumento de hora, um custo maior para as universidades, mas isto representa também uma espécie de redução do número de escolas, em que nós sabemos que muitas delas, Portugal tem 11 faculdades de direito, uma população de 10 milhões de habitantes. Se tivesse a população do Brasil, teria 220 faculdades de direito. Nós temos mais de 1.500 faculdades. Então, acho que valeria a pena aumentar a grade curricular para dar uma universalidade de conhecimento a quem faça o direito, mesmo que isto represente uma redução do número de estabelecimentos e um aumento de horas para os alunos. É que daí eles sairão preparados não só para o direito, mas para enfrentar todos os problemas de uma sociedade. Eu acho que isso valeria a pena, vocês Perfeito. estão repensando, analisar para a grade curricular. Perfeito, professor Ives. E uma outra demanda muito grande, que eu vejo uma rejeição dentro do Conselho Nacional de Educação e também do Ministério da Educação, que é sobre esses cursos via pela via internet, né? Via chamado curso pela como é É o que eu vi online, o curso à distância. online, né? O curso à distância em direito, né? Nós sabemos que algumas disciplinas podem ser cursadas ou pelo menos algumas atividades extracurriculares podem ser feitas. Agora, há uma demanda muito grande e me parece que isso caminharia para o para o sucateamento total da área jurídica, que é essa demanda por abertura de cursos online, né? Nós temos hoje, o MEC não consegue fiscalizar os cursos físicos. Nós tivemos uma fiscalização em 2019, tinha faculdade funcionando em cima de posto de gasolina, faculdade de medicina, né? Em cima, na parte de cima de posto de gasolina. Então, a gente precisa lidar de uma forma muito séria com isso. Há uma pressão grande dos grupos internacionais, de modo que a gente tivesse que abrir faculdades online de todos os ramos. A gente sabe que o meio digital é importante para a formação, mas eu acho que nós não iremos permitir, pelo menos dentro das recomendações que essa comissão fará ao Ministério da Educação, essa abertura que os meios privados, as instituições privadas vêm pregando. Por outro lado, nós sabemos que algumas complementações
dá para ser feito online, algo dá para se fazer a chamada mediação tecnológica, a gente pode sim utilizar e deve utilizar no direito, é necessário, tanto é que nós pusemos uma disciplina obrigatória que é saberes digitais, mas isso não significa transformar o curso de direito ou qualquer um das ciências sociais em cursos online. Seria o fim da nossa formação humanista, né? Eu Eu não iria por considero, esse caminho. no fim desse bloco, só uma observação. Eu fui sempre favorável aos cursos online, na medida em que as faculdades de direito, colocadas em cidades distantes dos polos de conhecimento de direito, tinham no máximo o juiz e o membro do Ministério Público presentes, não poderiam dar um ensino de alta categoria. Mas sempre defendi o curso online que possa ser fiscalizado, porque o curso online, sem fiscalização, e sem provas presidenciais daquilo que está sendo ensinado, evidentemente, e acho que é impossível a abertura de cursos online quando não há possibilidade material de uma fiscalização por parte do MEC ou das autoridades locais em relação. Por isso eu compreendo perfeitamente Hoje a gente não essa consegue fiscalizar preocupação, as físicas. Esse é o problema. nem a dúvida. Meu caro Robson, nós vamos agora para os nossos comerciais e eu vou aproveitar para, no segundo bloco, o seu conhecimento de eminente sobre direito tributário. Falarmos um pouco sobre a reforma tributária. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, conversando hoje com o eminente professor Robson Maia, que foi presidente do Conselho Nacional de Educação. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. E esse é mais para o seu filho. É A Lenda dos Quatro Reinos. É Ah, uma vai ser lenda em oito. O Pedro e a Luísa vão ler esse livro. É uma história que eu compus quando eles gostavam de Reinos de Dragões e os meus netos. Eu assisti até filmes com eles nas férias para poder alegrá-los. Então, naquela ocasião, eu fiz uma lenda com quatro reinos: um reino bom, um reino mau, um reino de dragões e um reino da verdade, em que todas as divergências deles são solucionadas quando a verdade passa a imperar. Entende? E é Muito mais que honrado, muito também honrado. ensinar moral para os meus netos. Vou lhe mandar amanhã o livro com a maior satisfação. Quero também avisar os nossos telespectadores que esse nosso programa com o professor Robson Maia representa o aniversário de 12 anos do nosso programa. Começou em 2012, no mês de fevereiro, e nós estamos, neste mês de fevereiro, com o programa com o professor Robson Maia, começando o nosso 12º ano e entrando para o 13º, porque completamos 12 anos de programa. Meu querido Robson, eu queria, nesse segundo bloco, analisar as preocupações que muitos dos tributaristas com quem eu tenho conversado e eu mesmo temos com essa reforma tributária. Querendo entendermos que é uma reforma de poder que fragiliza a federação e põe para o mesmo regime jurídico o principal imposto dos estados e o principal imposto dos grandes municípios, tudo coordenado a um regime jurídico único com a CBS do governo federal, e, por outro lado, um conselho, um comitê gestor que estará em Brasília, uma representação de 54 membros, 27 para 5.569 municípios, 27 para os 26 estados e o Distrito Federal. E vamos depender agora das alíquotas, dos setores que vão perder, dos que vão ganhar, como é que vai funcionar o cashback, como é que vai funcionar a compensação de estados e municípios, que são os grandes, que vão perder receita com o regime de destino. Então, considero que, para simplificar, no momento que nós triplicamos o número de dispositivos constitucionais, então nós achamos caótico um sistema com os dispositivos anteriores. Agora vamos ter 3 vezes mais dispositivos constitucionais
se ainda temos as leis complementares, definição de alíquota e os impactos em cada segmento econômico e os impactos em cada uma das entidades federativas que vão perder e vão ganhar forma de compensação. Então, eu tenho grande preocupação, achando que alguns setores, como serviços, terão um aumento brutal em nível da alíquota básica e creio que haverá uma grande pressão para que, no momento em que se definir as alíquotas e os projetos de lei complementar, lei ordinária, certo, forem colocados no Congresso Nacional, para que se criem novas exceções e cada nova exceção vai representar um aumento da alíquota base. Tenho preocupações, por isso eu não tenho dito, não sou a favor nem contra, não digo sim nem não, digo talvez. Como é que você vê a questão, meu caro Robson? Professor Ives, eu vou na mesma linha. Primeiro que a reforma começou, né? Ela começou, ela foi iniciada agora com a emenda constitucional e nós achávamos que a emenda iria, de certa forma, chegou um determinado momento que nós percebemos no parlamento que havia um certo clima de aprovação da reforma tributária, mas era o que viesse, né? Não era a reforma ideal. E todos concordam que não é a reforma ideal que foi aprovada. E nesse clima de aprovação, até porque o novo governo, o governo Lula, quando tomou posse, e o ministro Haddad, quando tomou posse, cuidou logo de criar uma secretaria de reforma tributária e colocar o Bernardo Api, que é o principal mentor da PEC 45, como secretário. Então, ali já houve uma sinalização do governo que queria realmente aprovar. E isso foi feito, né? Nós tivemos embates imensos, né? No meio do caminho, o governo resolveu, e aí sabia que não passaria o IVA total, o IVA único, e aí cedeu para a PEC 45 com a PEC 110 para, de certa forma, amenizar a crítica que se faz ao ferimento ao Pacto Federativo, diminui o argumento, mas não limpa a PEC de eventualmente estar redesenhando a Federação Brasileira. Isso eu não tenho dúvida. Há um redesenho da Federação Brasileira com centralização de competências tributárias na mão da União e na mão de um ente chamado, era Conselho Federativo, bateram muito na expressão Conselho Federativo e colocaram comitê, né? Mas sem mudar muito as suas atribuições. E essa é a grande geringonça da reforma tributária. Vai se criar toda uma advocacia específica em torno desse conselho, vai se criar todo um procedimento, a parte processual do conselho e mesmo a composição, os órgãos fracionários foram todos delegados para a lei complementar, assim como fez o CONFAS lá na previsão no artigo 155, 12G da Constituição. Então, a minha preocupação é com o Comitê Federativo. A outra preocupação, professor Ives, é que a não cumulatividade foi pregada que a não cumulatividade seria plena no novo sistema. E agora nós temos um texto, nós não temos mais só intenções, nós temos um texto aprovado, a emenda 132 de 2023, e no texto nós não temos a não cumulatividade plena. Nós temos lá a possibilidade de a Fazenda Pública, do poder público, não aceitar o crédito, porque não houve o pagamento, seja lá qual razão for, e aí você tem o contribuinte que toma esse crédito tendo que ser o vigia da não cumulatividade das operações dos outros. Isso vai travar o sistema. Nós temos lá essa preocupação e está todo mundo dizendo que a não cumulatividade está plena. E não está plena, não está plena. Se a gente quiser, talvez fosse melhor um tributo cumulativo com alíquota baixa do que um tributo não cumulativo com alíquota alta que não permita a plenitude dos créditos. Então, esse é um problema sério que vai ser resolvido em lei complementar. Eu diria, a lei complementar passa a ser a grande arena da disputa, porque é nela que vai... A alíquota não está fixada, a alíquota de referência. Então, ela virá agora na lei complementar. E aí vai permitir que a gente faça cálculos, porque até agora foram aprovadas as diretrizes, né? E a lei complementar vai ser a grande arena da reforma tributária. Então, o comitê gestor, a não cumulatividade, o cashback, eu tenho uma preocupação com a operacionalização. O custo é muito alto de operacionalização, a não ser que a gente importe
tecnologia nós temos à disposição. Mas, por exemplo, o cashback, como é que eu faço no imposto de renda da pessoa física que ganha 2 salários mínimos, que ganha um salário mínimo? A legislação do imposto de renda não está preparada para o cashback. Você vai ter gente pagando imposto de renda em cima do cashback, né? Você vai ter... Bom, vamos ver o que vem por aí. Cabe a gente ficar de olho na lei complementar. Agora, o governo, quando joga para a lei complementar, ele ganha espaço, porque ele vai ter que aprovar não mais com a maioria de 3/5, como é a emenda constitucional, mas pela maioria absoluta. E aí vai precisar de 41 senadores e 257 deputados federais. Então, diminui o quórum para que o governo consiga fazer o que ele entender nessa reforma. A outra preocupação que eu faço, e aí é com os conflitos de competência que surgirão entre a CBS, o IBS e as competências da própria União, lá em IOF, por exemplo. Você tem parte de IOF, você não sabe se cai só em IOF, se cai também na CBS, a parte dos serviços financeiros. Você tem a possibilidade de tributação, de tritributação em cima da mesma operação. E aí a lei complementar para evitar conflitos de competência vai ser a grande chave se a gente vai ser feliz, se a gente vai ser neutro, se a gente vai ser um infeliz na positivação dessa reforma tributária. Uma coisa é certa, não faltará trabalho eu acho que as faculdades de Direito e os cursos de Direito aí terão muito trabalho nos próximos 10 anos. A parte da transição, eu nem reclamo muito, porque eu acho que vai ser um espaço de pressão, de calibração desse sistema, né? Não reclamo muito a parte da transição. Agora, o setor de serviço, professor Ives, é responsável por quase 70% do nosso PIB, da empregabilidade, vai ser massacrado. Vai ser massacrado. Dependendo da alíquota de referência, uma parte da indústria também vai ser massacrada. Se começar a abrir muitas exceções, a gente vai ter que jogar uma alíquota de 30%. Da Hungria, salvo engano, é 27%, que é a maior do mundo, né? Então a gente vai ter que jogar uma alíquota de 30%. Então quem não tiver bem aparelhado, bem pensado, bem assessorado para a implementação da reforma tributária, corre o risco de 2 contenciosos. E aí vamos ver a briga que vai ser gerada. Por enquanto a gente está na arena do parlamento. Depois que virão as leis complementares, a própria emenda constitucional 132 será submetida ao teste de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Nós temos vários pontos ali que já estão sendo questionados, começam a ingressar com a DINS. E aí, qual o Supremo, e aí é uma outra preocupação, qual o Supremo que irá julgar essa matéria toda? É um Supremo que está mais alinhado em não contrariar as perspectivas da Fazenda Pública, é um Supremo que está preocupado com os contribuintes, com a carga tributária, é um Supremo consequencialista que olha o déficit público, e a gente tem um déficit expressivo, professor Iso. Eu estava vendo uma entrevista aqui de um professor que dizia que em 1994, quando foi implantado o real, a gente tinha uma carga tributária de perto de 27,5% e a gente tinha superávit consistente em vários anos. Agora que a gente está com a carga em torno de 33%, 34%, a gente tem déficit consistente todos os anos. Então, o problema está na despesa pública, na qualidade da despesa pública. E isso, eu vi que o Lira está mexendo, o Pacheco está mexendo nessa parte da reforma administrativa e na parte da execução da despesa pública, mas eu duvido que tenha clima, eleição municipal esse ano, depois já vem a eleição para a renovação dos mandatos de deputado federal, deputado estadual, e aí eu duvido que esse tema tenha algum andamento neste cenário, né? Vamos aguardar. Eu tenho uma outra preocupação muito grande, que é com os fundos, professor Ives. Os fundos, os estados que têm incentivos e benefícios fiscais, já com datas na transição para serem extintos, e aí a política da industrialização da União não está clara como é que ela vai financiar, ou se vai financiar, ou se vai deixar esses estados vivendo de repasses voluntários do governo federal. Então a gente vai ter estados que eu não vou
para outra. Eu não vou aconselhar meus clientes a ir para estados que não tenham incentivos e benefícios fiscais se ele não tiver um mercado consumidor grande lá. Ah, Então, tá bom, o governo federal vai fazer o quê? Vai subsidiar pelo orçamento? Não vai. Vai ser emenda PIX, vai ser o direito financeiro que vai cuidar disso, o dinheiro sai daqui, vai para a União e volta. A gente sabe que isso é uma luta muito grande no orçamento para que esse dinheiro chegue. E aí, então, a gente mais ou menos vai vamos ter depender de uma certamente. centralização política na mão da presidência da Minha República. dúvida. Meu caro Robson, lhe agradeço muito a participação e vou dizer o seguinte: as suas preocupações são as minhas também, que eu tenho expressado, por isso é que eu digo, não digo sim nem não, digo talvez. Razão pela qual nós vemos que grandes tributaristas do Brasil, como você, Paulo Balso Carvalho, Humberto Ávila, Hamilton Dias de Souza, Roca Arasa, todos têm expressado, Paulo Aires, as mesmas preocupações. Vamos aguardar. Meus caros telespectadores, agradeço muito a sua presença nesse aniversário de 12 anos do programa Anatomia do Poder, que foi brindado com a magnífica exposição do meu querido amigo Robson Maia. E os espero novamente no próximo domingo.